Aleluia. Que maravilhoso, irmãos. Graças a Deus. Eu sinto meu espírito leve. Nós somos a igreja de Jesus. Todas as vezes que nós reunimos, o Senhor está conosco. E agora, eu queria convidar você a sentar e abrir a tua palavra, a palavra do Senhor aí no teu celular, na tua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler vários textos, então pode deixar aí aberto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E sabe que no começo da semana eu planejava falar outra coisa. E na terça-feira eu, orando a Deus, pedindo que Deus confirmasse uma palavra no meu coração, com a outra palavra que eu tinha na cabeça. E eu senti muito forte de falar sobre a igreja. Eu falei, tá, uma igreja? Fala da igreja. Fala sobre a igreja. E essa mensagem tinha surgido há um tempão já no meu coração. Só que eu não tinha começado ela e deixado. Algumas semanas atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um irmão com o qual eu tinha estado no dia anterior. E a gente tinha ido jogar bola. O pastor joga bola também, é permitido, não é proibido. A gente tinha ido jogar bola e o irmão me mandou uma mensagem dizendo assim, falando, cara, quer saber de uma coisa? Nunca mais na minha vida eu jogo bola com crente. Nunca mais na minha vida eu jogo bola com crente. Essa foi a primeira mensagem da série de mensagens ali. Nunca mais na minha vida eu jogo bola com crente, porque ô povinho ridículo. Tem até efeitos sonoros aqui. O cara falou, ô povinho ridículo, tal, e começou a desenrolar, e de fato assim, ó, jogar bola com crente, meu Jesus amado, é uma prova. É um negócio complicado. E ele começou a falar uma série de coisas sobre aquele jogo de futebol, e o porquê que ele estava injuriado com o jogo de futebol e tal, e foi. Ó, cara, porque é o seguinte, eu jogo bola com gente que não é crente e é bem melhor. E quer saber de uma coisa? Eu perdi meu tempo vindo aqui jogar bola com esses crentes. Porque eu perdi a minha bênção, eu estou com raiva, eu estou irado. Eu estou desejando mal para os outros. Falei, cara do céu, tava brabo mesmo. E por que eu estou falando isso? O que tem a ver o futebol com os crentes e com a igreja? Porque a igreja é um eterno futebol com os crentes. É difícil fazer parte de uma igreja. É dificílimo ser parte de uma comunidade. Estar inserido numa comunidade, viver uma comunidade. As pessoas geralmente não têm problemas com a igreja, no sentido da igreja sinal histórico do reino de Deus. Aquela igreja que constrói hospitais, constrói escolas, que evangeliza lá na África, que ajuda a acabar com a fome da África. Essa é uma igreja abençoada. Todo mundo gosta dessa igreja, até quem não é crente gosta dessa igreja. Tem alguns que são meio irracionais, para não dizer outra palavra mais chata, que dizem que não acreditam em Deus, mas que se tratam no hospital sírio-libanês, ou no Albert Einstein, israelita. Mas eu detesto Deus. Mas eu me trato num hospital que foi erguido por pessoas em nome de Deus, para adorar a Deus, para exaltar a Deus. As pessoas geralmente não têm problema com essa igreja. Agora eu fiz um teste durante a semana, e perguntei para algumas pessoas assim, o que você acha de viver numa igreja? O que você acha de estar inserido numa igreja? O que você acha da igreja? Aí as respostas são... Eu tenho alguns amigos que se dizem ateus e que odeiam a igreja, odeiam. E quando eu vou conversar com eles e pergunto os motivos, é justo. Tem vários motivos justos. Isso. Eu mandei uma mensagem para um irmão e recebi uma outra, um áudio de 17 minutos me dando motivos e mazelas da igreja.
Essa igreja aí está sob ataque, cara. A igreja enquanto comunidade. E você sabe, depois disso está surgindo um fenômeno histórico, que é gente que é crente, mas não pertence à igreja. Antigamente a gente chamava eles de desigrejados, mas agora tem uma coluna no censo do IBGE, que são evangélicos não praticantes. Lembra que antigamente tinha o católico não praticante e evangélico. Esse era, os cristãos eram distribuídos assim. Agora tem católico não praticante, evangélico e evangélico não praticante. O que por si só é uma contradição de termos, porque você é o portador de uma boa nova que não deve ficar só com você. Essa é a definição de evangélico. Mas aí você tem um evangélico não praticante. Eu tenho uma boa nova, mas não pratico. E cada dia que passa parece mais normal que nós sejamos crentes sem a comunidade. E hoje o próprio sistema é bom para isso, porque aqui tem uma pregação no domingo, mas se você for um evangélico não praticante sem igreja, você pode escolher entre milhares. Você abre o YouTube, senta no sofá da tua casa e assiste a pregação. E é uma bênção, a gente mesmo está fazendo isso aqui agora mesmo. E até para as pessoas que nos assistem aí pela internet, não tem como ser crente não praticante, não tem como. E eu fiz uma peregrinação pelas 2 cartas de Paulo aos irmãos lá da igreja de Corinto. E eu dei uma resposta para aquele irmão, depois de toda aquela série de mensagens dele ali e tal, aquela raiva, e eu não sabia como aplacar aquilo, porque várias vezes eu também já senti aquilo, jogando bola com os irmãos. Tem uns irmãos que, eles são especiais. Vou orar para eles, para que Deus tome conta. Mas a minha resposta, depois de ler todas aquelas mensagens, foi, a única coisa que me ocorreu, e que eu falei para ele foi o seguinte, eu falei, cara, só tem uma coisa, esses são os irmãos e essas são as pessoas pelas quais Jesus morreu. Essas são as pessoas pelas quais Jesus morreu. O que eu posso fazer? Jesus achou que era justo e bom morrer por essas pessoas. E aí, né, durante essa semana eu fiz uma peregrinação pelas cartas de Paulo aos Coríntios. E eu queria que você abrisse a primeira, em 1 Coríntios, lá no primeiro capítulo. O apóstolo Paulo vai fazer a introdução da carta e ele diz algo maravilhoso. Eu vou ler na versão a mensagem, tá? Porque daí dá mais ênfase ainda. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo diz assim: toda vez que penso em vocês, e faço com frequência, agradeço a Deus pela vida que levam, com o livre acesso a Ele concedido por Jesus. O que aconteceu com vocês é algo que excede a imaginação humana e não pode ser dito em palavras. Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. E ele termina essa primeira carta também, lá no finalzinho, você vira todas as páginas aí, lá no capítulo 16 ele termina. Ele estava ditando a carta para alguém escrever, e lá ele fala assim, não, agora eu mesmo quero dar o toque pessoal na carta. 1 Coríntios 16, 21, 24. E eu, Paulo, de próprio punho, envio meus cumprimentos. Se alguém não ama o Senhor, perderá a bênção. Aguarde a vinda do Senhor. Por sua graça, o Senhor Jesus está sempre de braços abertos para vocês. E eu amo todos vocês no Messias, em Jesus. Amém. Quando a gente lê esses 2 trechos assim, o começo da carta e o final da carta, você não tem a sensação de que esse povo era uma maravilha? Eu, quando leio isso aqui, eu fico pensando, meu Deus, que igreja gostosa é essa. O pastor da igreja é um cara feliz, porque, olha lá, o que aconteceu com vocês é algo que excede a imaginação humana, não pode ser dito em palavras. Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. Os caras são crentão, abençoado. Só que, se você passa do capítulo 1 de 1 Coríntios, você vai descobrir que aqueles irmãos, era só o sangue de Jesus, em litro.
Não era pouco sangue, não, era todo o sangue. Se você continua lendo as cartas, as duas cartas de Paulo aos Coríntios, você vai descobrir que aquela igreja era treva pura. Os caras eram tão depravados que até os gregos lá, que eram depravados, falavam, cara do céu. Os caras tinham um ditado, que era assim, quando o cara fazia uma zoeira muito zoada, eles diziam que o cara corintianou. Não sei por quê. Eu acho que deve ser por isso que tem alguma ligação com o nome de um time de futebol popular no Brasil. Geralmente, quando o cara faz alguma coisa errada, a gente imagina que ele está com a camisa do Corinthians. E lá naquela época era a mesma coisa, porque toda vez que o cara fazia uma coisa muito errada, os caras tinham um ditado que dizia, está corintianando. Porque os caras eram terríveis. Eles deram mais trabalho do que todas as outras igrejas juntas. Eu vou dizer algumas coisas que eu encontrei que existiam lá, e você vai fazendo os paralelos para ver se existe hoje, tá? Primeira coisa que Paulo começa dizendo para eles é assim, gente, eu vou dizer uma coisa muito clara para vocês, 1 Coríntios 1:10, vocês precisam chegar a um acordo. Vocês precisam chegar a um acordo. Eles não conseguiam chegar a acordo sobre nada, tudo para os caras era motivo de disputa. Vamos pintar as paredes de que cor? De cinza? Não, vamos pintar de branco. Não, vamos pintar de cinza. Não, vamos pintar de branco. Tudo. Sabe o cara que tem o espírito do contra? Tudo para ele é do contra, eram aquelas pessoas lá. Eles se dividiam em dois grupos, um diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Uns achavam que Paulo era o profeta e outros achavam que Apolo era o profeta. E mais do que isso, eles se dividiam em dois grupos, uns que eram dos caras que tinham vindo do judaísmo, que queriam a sabedoria, queriam aquele negócio, vamos focar na palavra, pessoal, vamos aqui, vamos por aqui. E outros caras que tinham vindo dos caras gregos, eles queriam os milagres e o sobrenatural, eram os irmãos do reteté. O culto foi bom? Não, culto frio, cara, era culto de ensino. Os caras daqui ficavam felizes, o outro falava, que cultinho é esse? Aí no outro culto não tinha nada, era fogo só, era gente correndo para lá e para cá, e esses irmãos aqui, mas isso aí não está na Bíblia, aqui ó, não está errado, tal. E os caras aqui, não, é isso aí mesmo. Não tinha acordo, o culto dos caras era uma bagunça. Todo mundo lá, isso está em 1 Coríntios 1:22, tá? Depois você pode ir vendo. Outra coisa que eles faziam, todo mundo se achava o dono da verdade, então você não podia falar nada para o irmão, que o irmão ficava de beiço com você e ficava de mimimi com você. Se você desse uma dica para o irmão, tá meio ruim, né, cara? O irmão ficava brabo, ele ficava ofendido. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18, tá lá. Outra coisa que eles faziam, eles debatiam sobre tudo e sobre todos. Se Adão tinha umbigo, se Adão não tinha umbigo, se quem veio primeiro foi o homem ou foi a mulher. Aí tem uma teoria interessante que surgiu lá, o Paulo, né, parênteses. Quem veio primeiro foi o homem. Mas a mulher é importante. Não, mas é o homem, mas é não sei o que e tal. E os caras falam, pois é, mas o homem veio primeiro, depois veio a mulher. Isso é um fato. Mas depois todos os homens vieram dessa mulher. Lançou um dilema para os caras lá e aí gerou mais tumulto, porque o negócio dos caras era debater, não era saber a verdade. Eles queriam discutir. Fazer as coisas que chegavam-se ali ao consenso, ninguém fazia, mas eles queriam debater. E eles ficavam debatendo sobre tudo, e daí nesse áudio do irmão, de 17 minutos, ele me contou um fato muito bacana, que diz que tinha um irmão que ficou escandalizado uma vez porque teve festa junina na igreja, e onde já se viu ter uma festa junina na igreja? Isso é uma festa pagã, e ficou escandalizado. Mas esse mesmo irmão, uma vez ficou tão escandalizado que o outro estava de boné dentro da igreja, que ele saiu no tapa com o outro, deu uns tapas no piá que estava de boné dentro da igreja. Essas histórias, né, é muito legal perguntar as coisas para a pessoa, porque elas contam umas histórias, o cara simplesmente bateu no outro piá, porque ele estava de boné e ele tinha mandado tirar o boné, porque era falta de reverência estar de boné dentro da casa do Senhor, e o menino não tirou. Então vem aqui que eu vou bater em você. Eram os coríntios. Os caras debatiam sobre tudo, brigavam sobre tudo, mas não faziam nada. Aí o Paulo ficou tão envaretado, porque esse aqui é grave mesmo. Ele falou assim, cara, tinha um irmão lá, na igreja, que estava tendo relações com a madrasta dele. Olha que ponto chegava. 1 Coríntios, capítulo 5, acho que está assim. Ele estava tendo relações com a madrasta e os irmãos não falavam nada. Ficavam quietos, de boa. É aquela galera, sabe, do tipo, não pode julgar. Não julgue, senão você vai ser julgado. Deixa o irmão. Ore por ele, para que Deus toque no coração dele. Você não pode, daí Paulo fala assim, mas é incrível.
Vocês não fizeram nada. Todo mundo sabe que o cara está tendo relações com a madrasta dele e vocês não fazem nada. E os irmãos devem ter falado para ele, ai, Paulo, não julgue. Porque hoje não pode julgar, irmão. O irmão está errado, mas não pode falar para o irmão, porque daí ele deixa a igreja. Ai, Paulo. Chato, cara. Mas sabe o que acontece? Quando eu li a carta de Paulo aos Coríntios, as duas, e a segunda daí é pior ainda, porque daí ele mandou a carta, os caras, em vez de falar, pô, Paulo, ore por nós aí, vamos, tal, não. Não, os caras falaram assim, com que autoridade você está falando sobre nós? Quem você pensa que é? Aí ele ficou macho, cara, macho. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é o resumo da carta de um pastor que ficou macho. Porque ele falou de boa com os caras na primeira. Aí os caras falaram, veja, tal. Começaram um monte de discussão. Ele falou, cara, quer saber de uma coisa? Eu sou apóstolo, não porque vocês disseram alguma coisa. O próprio Jesus me chamou e desce o cacete nos caras. Mas bate mesmo. O pastor ficou macho na segunda carta. Essa é uma próxima mensagem. Hoje vamos falar da primeira, que já está bom. E eu podia ficar aqui, cara, eu tenho muitas histórias também, e o irmão me contribuiu com várias. Eu poderia ficar aqui falando das mazelas da igreja por horas, por horas. Eu poderia apontar todos os defeitos da igreja, no âmbito administrativo, espiritual, relacional. Poderia falar um monte de coisas a respeito da igreja. Só que a resposta que eu dei para aquele cara, aquele dia, e a introdução de Paulo aos irmãos lá da igreja de Corinto continuam, cara, batendo na minha cabeça. Martelando. Essas são as pessoas pelas quais Jesus morreu. Sempre que penso em vocês, dou graças a Deus. E aí a pergunta que eu me fiz, e o texto, o título da mensagem é essa: vale a pena fazer parte da igreja? Vale a pena? Essa igreja que tem o cara que fica com a madrasta, que tem os irmãos que não aceitam nada, e que tem todos os outros defeitos que a gente poderia ficar falando aqui, vale a pena fazer parte de uma igreja? E essa pergunta tem duas respostas só possíveis, não tem como racionalizar ela, dizer que às vezes faz, às vezes não. É o pacote inteiro. Quando você vê o pacote inteiro, a tua resposta é, vale a pena sim, vale a pena, ou não, não vale a pena? Porque a resposta da galera, do cristão não praticante, aí, do evangélico não praticante, é que não vale a pena. E você sabe que os argumentos são fortíssimos. Eu estou lendo agora um cara que escrevia um blog, e eu comprei o livro dele, chamado Paulo Bravo. E ele defende com todas as letras que não vale a pena pertencer a uma igreja, que é perda de tempo e tal. Não dá. Você vai perder seu tempo, a igreja perdeu o sentido. Só que eu não consigo aceitar essa resposta. Porque eu me lembro que essas são as pessoas pelas quais Jesus morreu e os irmãos pelos quais Paulo dava graças por ele. E que dizia que Cristo podia ser visto claramente na vida deles. Parênteses de novo. Eu acho que eu vou começar a adotar essa teoria em algumas coisas da minha vida. É assim, ó, a coisa é uma desgraça, mas você fala bem dela, sabe? A Maria lá em casa é assim, ela não come, cara. É difícil de dar comida para ela, porque parece que ela está comendo pedra. E aí você está ali dando a comida para ela e ela está assim, ó. Me dá um golinho de suco. E daí ela põe uma colherada e põe um copo de suco para ver se desce aquela comida. Dá uma coisa ruim de ver aquilo assim. E eu sempre falo, Maria, você parece que está comendo pedra, tal. Daí agora eu mudei minha tática. Essa semana eu já comecei, que eu estava com isso aqui no coração. Aí na sexta-feira eu fui almoçar em casa e é a luta, né? Aquela luta da Maria comendo. E eu falei assim, a Maria come tão bem, né? Dá até gosto de ver a Maria comendo. E ela lá. Sabe, vamos lançar palavras boas, assim, para ver se a coisa dá certo. Era o que Paulo fazia. Os irmãos, o cara pegando a madrasta e Paulo dizendo, Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. Jesus de misericórdia. E a palavra ficou na minha cabeça, cara, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E eu, né, tipo, Deus me faz ver o porquê que vale a pena, porque, olha, não é fácil não, viu? E algumas coisas me ocorreram de por que vale a pena viver na comunidade e ser a comunidade. A primeira coisa que me ocorreu é que
eu e você, nós não somos perfeitos. Nós somos bem parecidinhos com os irmãos lá. Nós corintianamos várias vezes. Nós não somos perfeitos. Mas a comunidade é o lugar onde eu e você somos tratados. A gente é tratado aqui. É na comunidade que nós vamos ver se os valores que eu digo que fazem sentido e que eu acredito, de fato eu acredito. É aqui que a gente põe à prova o negócio, não é lá fora, é aqui mesmo. Porque você fala assim, tem que perdoar o irmão. Tem que perdoar. Você perdoa, irmão? E eu fiquei pensando nos valores que a gente diz e que a Bíblia nos recomenda que são mais difíceis de pôr em comunidade. E eu cheguei a um deles aqui. Eu queria que você acompanhasse a leitura só. Provavelmente vai aparecer aqui atrás, se tudo der certo na comunidade. A comunidade às vezes não aparece aqui atrás também, mas se tudo der certo, o irmão lá vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3. Esse é um dos ensinos mais difíceis que a gente precisa praticar na comunidade. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vou ler em outra versão, o mesmo texto. Portanto, amigos, vigiem seus caminhos. Certifiquem-se de que não haja nenhuma descrença maligna rondando e que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Deus vivo. Pois, enquanto ainda é hoje, vigiem um ao outro, para que o pecado não os adormeça. Se pudermos manter a firmeza a ponto em que começamos, é o bastante para estar com Cristo por todo o caminho. Estas palavras soam em nossos ouvidos. Hoje, por favor, ouçam. Não fechem seus ouvidos como na revolta amarga. Sabe por que eu falei que esse aqui é uma das coisas mais difíceis da vida em comunidade? Porque nós não gostamos de ser exortados. Sabe qual é a maior dificuldade hoje para você ir falar com alguma pessoa, coisas que ela precisa fazer? Eu tenho isso por ossos de ofício e às vezes eu preciso fazer isso. Você tem que orar muito, pedindo para que, oh, Deus, me ajuda, que eu vou falar com o irmão que ele precisa ouvir, né? Ele precisa disso, mas que ele não se ofenda. Que ele não saia da igreja, que ele não... A gente tem dificuldade de exortar as pessoas. E a vida em comunidade é o lugar onde eu e você somos exortados, constantemente. Constantemente exortados. E aí você fala assim para mim, Tico, mas eu posso ser exortado em qualquer lugar. No meu trabalho, o meu chefe me exorta o tempo inteiro. Isso é verdade. Só que é o seguinte... Lá você tem a condição de fazer uma cara de paisagem, assim, falando, nossa, que bom, vou melhorar, tal. E lá por dentro você está falando assim, que desgraçado. Aqui não dá, porque você tem que sentar aí de novo no domingo que vem, você tem que ir lá na célula com o cara. A gente está fazendo o curso do homem lá, não é curso, desculpa. Estudos masculinos. De mulher que é curso, de homem é só estudo. E é incrível, cara, porque, assim, é na lata mesmo. E daí você fica até pensando, fala, nossa, mas eu oro tanto para ir dar uma exortada no irmão. O cara levantou aqui, pá, sem treinado, já deu nos dedos do cara e sentou de volta e amém. E que bom. É uma exortação assim para lá, é exortação para cá, é só exortação. E não é nem em nome de Jesus, é exortado mesmo, é irmão, entendeu? A gente precisa disso. Porque a nossa vida se acomoda a tal ponto de que nós não somos mais exortados por ninguém. Nós não somos mais exortados por ninguém. A gente escolhe situações que não nos exortem. A gente escolhe igrejas que não nos exortem. A gente escolhe relacionamentos que não nos exortem. A gente escolhe as pessoas que vivam dizendo que a gente está certo. E o que o escritor aqui aos Hebreus está dizendo, e que para mim é uma grande bênção de viver em comunidade, é que nós somos exortados e que isso é bom para nós, porque senão a gente sai do caminho. Se não formos exortados, a nossa fé desfalece, nós desviamos, é isso que está escrito no texto. E pela internet não dá para exortar ninguém, porque se alguém começar a ouvir uma palavra de exortação e não tiver afim, ele muda.
Faz igual a Helena. A Helena não assiste vídeo nenhum no YouTube, ela fica só trocando. Pá, 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 30 segundos, pá. E se você tiver lá crente não praticante, e alguém começar a exortar, vocês falam, não, eu não queria exortação, hoje eu queria bênção. Qual é que é a palavra de bênção? Você escreve, palavra de bênção para a minha vida. Pão, pregação tal. É na comunidade que você é exortado, então vale a pena estar aqui. Quer ver uma outra coisa que vale a pena estar aqui? A comunidade é para os nossos filhos. E a vida em comunidade ensina muito aos nossos filhos. E aí eu estava lá no escritório escrevendo, e a Maria sempre vai lá, e eu sempre faço perguntas para ela. Falo, Maria, o que você acha mais legal lá do MAP? A salinha? É mesmo, a salinha. Mas assim, por que você acha? É porque dá para pintar, fazer as coisas, e a gente aprende. É mesmo, Maria, você aprende. E o que você aprendeu mais legal lá até hoje? Ficou um pouco assim. Falei, ó, não está aprendendo nada. Tem que trocar os professores. Ela falou, não, eu aprendi. Sabe o que foi o mais legal que eu aprendi? Que Jesus pode fazer qualquer coisa. É mesmo, Maria? É. Porque um dia contaram uma história para mim lá, de um homem que tinha nascido cego, ele era um cego de nascença. E ninguém podia curar um cego de nascença, mas Jesus curou ele, então Jesus pode fazer qualquer coisa. Graças a Deus pela vida de alguém que ensinou para ela que Jesus pode fazer qualquer coisa e curou um cego de nascença, porque não fui eu. A comunidade serve os nossos filhos nas coisas que nós não conseguimos. Ensina os nossos filhos que nós precisamos de algo que saia da nossa família e do nosso próprio interesse. Ensina os nossos filhos que vale a pena, em vez de ficar dormindo no domingo, vir aqui porque tem um Deus vivo que recebe as pessoas aqui, que ouve as pessoas aqui, e que o pai e a mãe vivem além deles mesmos e da nossa família, dos nossos próprios interesses. O que acontece é que hoje a gente ensina aos nossos filhos que mais vale a pena praticar um esporte ou fazer alguma coisa do que pertencer a uma comunidade. A gente diz para eles que vale a pena correr no domingo de manhã, mas não vale a pena vir no culto. Sem querer, a gente não fala isso, mas a gente mostra isso. Que Deus e essa coisa e esse zelo pelo sagrado não é importante. O que mais importante é manter um corpo saudável. E aí o irmão, o mesmo do irmão do áudio, falou coisas boas a respeito da igreja. Ele me disse que lembra das lições da escola dominical de quando ele tinha 9 anos de idade. E que a escola dominical fez uma série lá, um dia de estudo, sobre as viagens de Paulo, 9 anos de idade. A comunidade onde a gente incute os valores nos nossos filhos, a gente faz isso em casa, mas aqui a gente faz também. É importante estar aqui. A gente deixa tudo e guarda um tempo, porque o sagrado é importante para nós. Será que a gente está dizendo isso para os nossos filhos, ou será que a gente está mostrando para eles que tudo mais é importante, e quando dá tempo nós vamos no culto, e pertencemos à comunidade, vamos na célula? É engraçado porque as crianças, elas são autênticas, e você não consegue enganar elas. A Helena, esses tempos atrás, eu peguei a Helena na escola, depois peguei a Maria e tal, e chegou aquela conversa, e o que nós vamos fazer? A Maria, ela é acelerada, tudo ela quer fazer alguma coisa, ela sempre precisa de um programa para daqui 30 minutos. Se você falar para ela que nós não vamos fazer nada, ela entra em parafuso. E a Maria perguntou, o que nós vamos fazer hoje, não sei o que, tá, vamos em tal lugar, eu nem me lembro daqui era. E aí a Helena, não, hoje não dá porque hoje é o dia da célula. A célula, hoje é o dia da célula. E eu me lembrei disso essa semana, porque hoje é o dia da célula, significa assim, existem coisas importantes aqui que nós fazemos, e nós não podemos fazer outra coisa hoje, porque hoje é o dia da célula. E nós temos que ir para a célula. Só que isso acontece porque, graças a Deus, eu não estou pagando de santão, mas nós não olhamos a célula como, putz, cara, temos que ir para a célula. Ah, meu Deus, mais um dia lá para reunir com aqueles irmãos, eu queria ficar em casa dormindo. O que nós estamos ensinando, a comunidade ensina para os nossos filhos sem que a gente perceba, a comunidade serve para eles também. Sabe outra coisa? Nossa, como passa o tempo. Na comunidade, ninguém fica sozinho.
E a solidão é hoje um dos piores maus que a gente sofre. A OMS diz que uma em cada três pessoas se sentem sozinhas. E que muitos dos suicídios que são cometidos poderiam ser evitados se a pessoa tivesse gente na volta dela. E sabe o que é incrível? A gente nunca viveu tão perto e tão junto, mas nunca se sentiu tão sozinho. Antes as pessoas moravam no campo. Eu fico imaginando para o cara de 100 e poucos anos atrás ter relacionamento com outras pessoas. Ele morava numa fazenda, o cara morava numa fazenda 30 quilômetros longe dele. E ele não tinha carro, e ele não tinha nada, tal. Era difícil. Mas eles sentavam lá numa casa, tal, e ficavam conversando, tomando chimarrão, sei lá, fazendo o quê. Hoje a gente tem comunicação, tem carro, mora todo mundo junto. Você mora num prédio, tem 1000 famílias naquele prédio que você mora. Você precisa só pegar um elevador para estar junto com as pessoas, mas você se sente sozinho. E sabe que eu fiquei pensando nisso, e você pode falar também, eu vou dar o teu contra-argumento antes que você já fale ele. Mas é possível ter amigos em outros lugares fora da igreja? Sim, é muito possível. Só que só na igreja a gente tem um tipo de relacionamento que a gente não consegue ter em lugar nenhum. Esse relacionamento de aceitação, ou pelo menos deveria ser, tá? Eu estou com o Paulo, falando da bênção. Esse sentimento de aceitação pelo simples fato de você professar o mesmo Senhor que eu. É por isso que aqui na igreja a gente chama uns aos outros de irmão. Irmão. Você é meu irmão. Você é próximo a mim. A gente vive junto, a gente acredita no mesmo Senhor. Se você está ruim, então eu estou ruim também. E você... Eu pude experimentar isso, não eu vivendo, mas eu vendo acontecendo com a minha família isso. Um dia o meu pai estava aqui passando enormes dificuldades. E os irmãos da igreja nos ajudavam muito, muito. A gente congregava lá na tenda do fazendinha. E os irmãos iam lá orar por nós. Tinha uns irmãos que vinham de uma outra igreja do sítio cercado, que faziam inteira para colocar gasolina no carro para vir orar pela nossa família. E os amigos do meu pai tinham ido todos embora. E os irmãos fazendo inteira para vir orar pela gente. Aí um dia uma porta se abre e meu pai vai para os Estados Unidos. Com família, com tudo, sem nada. E sabe o que acontece quando ele chega lá nos Estados Unidos? Tem uns irmãos no aeroporto esperando ele. Gente que nunca tinha visto ele, que não sabia dele, que não sabia da família dele, que não sabia de nada. Pelo simples fato de que falaram, o nosso irmão está indo aí. Recebam o nosso irmão. E as pessoas estavam lá esperando ele, colocaram ele dentro de um carro, falaram, você pode ficar aqui na minha casa até que você se estabeleça. Aqui não tem ônibus, nós vamos ajudar você a juntar um dinheiro para comprar um carro para você. Isso aí você não encontra em outros lugares. E me dói, gente, de verdade, assim, ó, quando eu penso nisso, me dói o fato de que nós aqui ainda não conseguimos construir esse tipo de comunidade. Em que as pessoas se conectam a ponto de chamar o outro de irmão, mas não pelo simples motivo de que nós temos que chamar o outro de irmão, porque é meu irmão mesmo. A gente ainda vive muito afastado, e se você está se sentindo sozinho aqui, meu sincero pedido de perdão. Não pode ser assim. Se você está aqui na nossa comunidade e não se sente incluído nela, nos perdoe. Porque nós estamos aqui para ser irmãos. A comunidade serve para que ninguém se sinta sozinho. Se tem viúva, vocês têm que cuidar dela. Se tem órfão, você tem que cuidar. Se o teu irmão está passando por dificuldade, você tem que cuidar. Então aqui a gente não pode se sentir sozinho. E esse não é um ofício pastoral, esse é um ofício nosso, como cristão. Todos nós somos responsáveis pelo nosso irmão. E eu me sinto mal quando eu vejo que as pessoas falam, cara, eu não consigo fazer parte, não consigo me conectar. E a responsabilidade não é só minha, não é dos pastores, é de todos nós. Então, se os outros não estão conseguindo se conectar, a culpa é sua também. Sabe uma outra coisa que a comunidade nos faz? Ela nos ajuda a perseverar na fé e a manter as coisas como estão. Olha o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25.
Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sabe que eu posso estar falando por mim, pode ser que você seja um tipo de pessoa diferente, mas eu tenho muitíssimas dificuldades de preservar a minha fé sozinho, sendo um crente de YouTube. Se eu não tiver inserido com outras pessoas que professam a mesma fé que eu acho que eu esfrio, cara. Eu esfrio. Eu fiz esse teste. Antes de vir para o MAP, eu saí da igreja onde eu estava e eu falei assim, eu quero ser um crente que não me envolve com nada. Quando der, vou no culto. Comecei a ir numa igreja bem grandona, para que ninguém me visse. Bem grandona. E eu sentei lá algumas vezes e saía antes de terminar, tal, porque eu não queria nada, eu não queria me relacionar com ninguém, eu não queria. Não queria fazer parte de célula, eu não queria nada. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei mais chato do que eu sou, normal. E a minha fé começou a esfriar, cara. Porque a gente precisa estar inserido numa comunidade. A gente precisa estar inserido com outras pessoas. E eu fiquei pensando, a gente vem aqui e a gente tem a sensação de que nada está mudando. Ontem ainda eu ouvia 2 pregações nossas aqui. E uma delas fui eu mesmo que tinha pregado, e é tão incrível que nem eu mesmo me lembrava de tudo aquilo que eu tinha pregado, faz 1 ano só. Depois eu ouvi uma pregação do Del, que veio logo depois dessa, e eu também não me lembrava de tudo aquilo, e como foi bom para mim. E eu fiquei pensando, falei assim, cara, eu casei fazem 13 anos, a minha esposa cozinha bem. E eu não me lembro da maioria das comidas que ela fez até hoje. Não me lembro. Se você me perguntar o que eu almocei na quinta-feira passada, provavelmente eu não vou me lembrar, deve ter sido bom. Só que todas as comidas que ela fez até hoje, por mais que eu não me lembre, me mantiveram. E assim é a nossa vida aqui. A gente vem aqui, ouve uma pregação que provavelmente você não vai lembrar de nada do que eu estou falando. Alguns amanhã, alguns depois da manhã, mas certamente ninguém lembrará daqui a 1 ano. Mas isso que eu estou falando vai te ajudar a andar mais um pouquinho. E daí no domingo que vem você vem de novo e vai andar mais um pouquinho. E na quarta-feira você vai lá no grupo e vai andar mais um pouquinho. É como escovar os dentes. Fazem 30 anos que eu escovo os dentes, meus dentes continuam do mesmo jeito. E agora eu falo assim, não vou mais, quer saber do negócio? Não vou mais escovar o dente também. Não é porque eu estou escovando o dente, não muda nada. A gente vem aqui às vezes não para mudar as coisas, a gente vem aqui para que a gente continue acreditando, continue caminhando, continue andando. E por último, a comunidade vale super a pena, porque o relacionamento é individual, mas a manifestação é coletiva. 1 Coríntios capítulo 12, 25 diz o seguinte: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam do bem-estar. Sabe que Jesus nos apresentou um Deus diferente do que o pessoal via. Jesus nos apresentou um Deus relacional. Um Deus que diz para mim que eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta, dobrar o meu joelho e que Ele vai ouvir a minha oração. Um Deus que eu posso ter a certeza de que quando eu precisar e clamar, Ele vai estar presente. Um Deus que diz que eu posso chamar Ele de Pai e que não cai um único fio da minha cabeça sem que Ele saiba. Está tendo trabalho bastante ultimamente. Nada acontece sem que Ele saiba. Só que é engraçado que esse mesmo Deus que Jesus apresentou, depois Ele diz o seguinte, Ele fala, quando vocês estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar aí no meio de vocês. Então, o relacionamento é individual, mas a manifestação de Deus é coletiva. E por isso eu fiz questão, hoje,
de pedir que nós orássemos uns pelos outros. Porque sabe que às vezes eu estou aqui, bem de boinha ali, quietinho. E aí um irmão começa do meu lado a ficar animado, cara. E ele começa a orar. E dali um pouco eu olho, o cara está chorando, tal. E daí, sabe o que acontece comigo? Eu estou com vontade de chorar também. Porque a gente vai se conectando, a gente vai se ajustando, a gente vai estando perto. E o culto começa a ficar bom. E todo mundo está aqui do lado. E o irmão está feliz, e eu fico feliz também. E Deus começa a falar com o cara, e dali um pouco está falando comigo. E aquele fogo que estava só naquele cara, daqui um pouco está em mim também. E alguém canta alguma coisa aqui, eu nem sei a música, mas estou ali também. E a manifestação que começou individualmente ali naquela pessoa se espalha para todo mundo. Não foi bom hoje quando alguém orou por você? Você não poderia ter feito essa oração sozinho na tua casa? Poderia, mas é diferente de quando a gente está aqui. Parece que a manifestação de Deus é maior em nós. E eu fiquei pensando do porquê disso. É porque no fundo, Deus distribuiu os dons e os talentos e encheu você de recursos não por conta de você. Deus fez isso porque Ele queria abençoar a pessoa que está próxima a você. O que Deus deu para mim e deu para você, não deu para nós, deu para o outro através de nós. Então, se você tem um super talento para cuidar das crianças, Deus não fez isso para você. Deus fez isso para as crianças. Se você tem um super talento para pregar, Deus não fez isso para que você fale, cara, como é que eu sou um bom pregador? Eu acho que vou ganhar dinheiro sendo pregador. Deus fez isso porque tem um monte de pessoas que precisam que alguém fale verdades que elas não conseguem encontrar sozinhas. Se você tem o dom de orar e as coisas acontecerem, não é para você ficar orando para você, não. É para você fazer inteira de gasolina e orar na casa dos outros. Se você tem o dom de cantar, não é só para você ficar gravando CD e vendendo música no Deezer. É para que outras pessoas sejam abençoadas pela tua voz. É isso que a palavra está dizendo. Ó, se você é um corpo que acha que só tem que ter mão, você está errado, meu amigo. A manifestação plena de Deus só acontece na comunidade. Ah, eu sou um crente sozinho. Cara, você vai ter relacionamento com Jesus, mas não vai ver manifestação de Jesus, você não vai ver. A manifestação de Jesus acontece quando a glória enche o templo e as pessoas não conseguem ficar de pé. Ou quando o Espírito sopra e 3.000 pessoas se convertem. Os milagres acontecem na coletividade. Ah, não, mas eu quero a cura só para mim. Não tem, cara. Desculpa. Quando você chupa uma laranja bem gostosa, e aquelas sementinhas ficam na sua boca, você faz o que com elas? Você gospe, né? Quando você gospe aquilo para a laranja, você cumpriu o propósito dela. Ela nasceu para aquilo. E eu fiz isso essa semana, chupei uma laranja bem gostosa e aquilo me deu uma sensação maravilhosa. Só que a laranja não foi feita para me satisfazer. O propósito da laranja é gerar outra laranja. Quando a semente cai na terra, não é isso que diz na palavra, e morre, ela não morre só. Ela germina. Assim são os dons, talentos, bênçãos que Deus nos deu. Se você está vivendo a vida de Deus sozinho, hoje eu vim aqui para dizer para você que você está redondamente enganado. E se você não vai na igreja porque tem 1000 defeitos na igreja, venha conversar comigo que eu vou te dar alguns que não estão na sua lista. E eu arrumo outros novos para você, que você não viu direito. Só que depois de tudo, a resposta continua a mesma, cara. São as pessoas pelas quais Jesus morreu. Eu e você não somos diferentes delas. Também temos nossas mazelas,